Você sabia que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia? E por que, Paula, livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia? Primeira coisa que você tem que entender que o livro de Jó é um exemplo do que o inimigo é capaz de fazer na nossa vida. Se nós abrirmos brecha a ele, se nós não confessarmos o nosso pecado, se nós não nos arrependemos genuinamente daquilo que nós transgredimos, dos nossos pecados. E hoje o nosso devocional falou do primeiro livro de Jó. E o primeiro livro de Jó, ele fala assim, que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Então Jó, ele era um homem que o Senhor se agradava dele. Ele era um homem justo, ele era um homem íntegro. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa que Jó era um homem bom e que o Senhor se agradava dele. Amém? E ele fala assim, que Jó, ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E que os seus filhos, eles se reuniam e comiam todos na casa do irmão. E também essa passagem fala que Jó, ele santificava os filhos fazendo holocaustos de madrugada por cada um deles, porque ele falava assim, eu não sei se os meus filhos transgrediram contra Deus, blasfemaram contra Deus, então eu vou oferecer holocaustos, sacrifícios, para que o Senhor os perdoe. E Deus, ele está ali muito orgulhoso de Jó. E Satanás, ele chega na presença de Deus e fala assim, Senhor, eu estava passeando pela terra aqui, porque Deus perguntou, onde você estava, Satanás? Ele fala assim, estava no derredor, passeando pela terra. E ele fala assim, você viu o meu servo Jó? Deus fala para o inimigo. E aí o inimigo fala assim, eu vi então, você viu que ele é reto, ele é íntegro? E Satanás fala assim, então ele é, mas o Senhor fez uma cerca ao redor dele, o Senhor o protege, o Senhor multiplicou todos os seus bens, o Senhor abençoa ele, tira tudo dele para você ver se ele não vai blasfemar na sua face. É isso que Satanás fala. E aí Deus fala assim, pois bem, você pode tocar em tudo dele, menos na vida dele. E o livro de Jó, se você tem uma Bíblia na sua casa, se você não tem também, se você está assistindo aqui, você tem internet, você tem telefone. Tem os aplicativos da Bíblia que você pode ler também. Leia o livro de Jó inteiro para você entender o que Satanás ele é capaz de fazer na sua vida se você não tem a proteção de Deus. Ele veio para roubar, veio para matar e veio para destruir. Tanto que quando o Senhor ele permite que o inimigo ele toque nas coisas de Jó, ele rouba tudo. Os inimigos roubam tudo que ele tem, mata todos os seus bois e mata todos os seus filhos. Então, essa destruição porque muitas pessoas falam assim, não, mas Satanás ele não tem o poder para tocar na minha vida. Então, se você abre brecha para ele, ele tem. Porque ele é um anjo caído, ele não perdeu os seus poderes. Então, ele veio para roubar, para matar e para destruir. E se você não for vigilante, ele vai roubar, matar e destruir na sua vida. Então, como que nós fechamos as brechas? Nos arrependemos, confessando o nosso pecado. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, fala assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, quer dizer que os que se chamam, falam que são meus filhos, se humilhar para mim, Deus, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus o seu clamor. Perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Nós temos que ter uma vida de rendição, de consagração. E aqui, nesse primeiro capítulo, a gente vê que Jó, mesmo ele recebendo a notícia que tudo que ele tinha foi-se, toda a prosperidade, todos os bois e todos os filhos o que ele fez foi, ele rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, prostrou-se em terra e adorou a Deus, dizendo, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe quando você vai mostrar para o Senhor que você verdadeiramente ama Ele, adora Ele e confia nele? É quando alguma coisa sai
do jeito que você não gostaria que saísse. Quando alguma coisa dá errado. E aí você reconhece que, Senhor, o Senhor me deu. O Senhor tomou. Porque aqui a gente vê que Jó, ele não apenas adorou o Senhor, ele reconheceu que foi o Senhor quem deu. Então ele se prostrou e ele adorou. Deus, ele continua sendo bendito mesmo com essa prova. O Senhor, ele continua sendo bendito mesmo isso tendo acontecido comigo. E quantas vezes a gente blasfema contra Deus com muito menos do que Jó estava passando. A gente, ai Senhor, por que eu perdi o meu emprego e não sei o quê? Ai Senhor, por que bateram no meu carro? Ai Senhor, por que isso, por que aquilo? E a gente faz que nem Adão fez no Éden. Ao invés de se mostrar nu diante de Deus e, Senhor, eu me arrependo, eu não vigiei, a serpente entrou, convenceu a mulher a comer o fruto da vida. Não. Adão, ele se esconde e ele começa a colocar a culpa em Eva pela falta de vigilância dele, porque era a responsabilidade dele. E quantas vezes o Senhor, ele abre uma porta para nós não somos diligentes, não vigiamos, não fazemos as coisas com ordem, com decência e com excelência. Essa porta se fecha e a gente ainda blasfema contra Deus. Então hoje eu vou falar uma coisa para você. É no momento da aflição, do processo, da angústia, da falta, que você vai se mostrar um verdadeiro adorador para Deus. Que você vai mostrar verdadeiramente para Deus que você confia nele e que você o ama independente das circunstâncias. Porque adorar a Deus, louvar a Deus no tempo de bonança, muitas vezes é fácil. Mas e adorar a Deus e adorar a Deus num momento de angústia, de falta, de preocupação? Esse é o verdadeiro adorador, independente das circunstâncias. É adorar a Deus em espírito e em verdade e não blasfemar contra ele. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Se prostre, se humilhe diante do Senhor, porque ele vai ouvir lá do céu a sua oração. E ele vai perdoar você. E ele vai sarar a tua terra. Não se esqueça, Deus nos deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é um verdadeiro adorador. Independente das circunstâncias, continua adorando a Deus e não blasfemando contra ele. Esse nosso devocional, ele falou muito comigo. Porque quantas vezes a gente blasfema contra o Senhor por coisas tão pequenas. Então hoje, arrependa-se, confesse os seus pecados, porque o Senhor, ele é fiel e justo para te perdoar. Ele já proveu a salvação, que é Cristo Jesus. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não só Senhor, não só seu Salvador, mas como seu Senhor. Deixa ele endireitar as suas veredas. Deixa ele curar você. Deixa ele guiar você, direcionar você. Esse é a melhor coisa que a gente faz na nossa vida, é viver no centro da vontade de Deus. Amém? Então, eu tenho certeza que esse devocional falou com você, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Reconheça o Senhor, se prostre diante dele e nunca se esqueça. É no momento da calamidade que você se mostra um verdadeiro adorador. E eu espero, de coração, que a sua adoração seja em espírito, seja em verdade, e que independente das circunstâncias, você continue confiando no Deus vivo, todo-poderoso, porque tudo é dele, por ele e para ele. Amém? Um beijo e que a paz que transcende todo entendimento esteja contigo. Tchau, tchau.